A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bom, hoje é o nosso 107º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de rapidamente comentar a respeito dos dois últimos capítulos, de primeiro livro dos Reis, que é o capítulo 21 e capítulo 22. Anteriormente, nós vimos que o rei Acabe havia se acovardado em matar o inimigo, o rei, seu rival, que é o Ben-Hadad, filho de Hadad. E aí, por causa disso, foi lançada uma maldição que Deus não havia gostado dessa atitude, e que ele sofreria e tudo mais, e aí ele fica nervoso. Bom, no capítulo 21 e 22 acontece mais uma vez uma birra parece um menino mimado, O rei, ele é um menino mimado, um garotão mimado. Ele quer comprar um terreno ao lado do palácio dele, que tem uma plantação de uvas, e Nabote, que é o dono dessa vinha, fala: não, eu não posso vender porque isso aqui é uma herança de família, minha família toda plantou e eu não quero vender de forma alguma. E aí ele dá birra, fica chateado, deita na cama e não quer comer, não quer beber, está lá dando birra igual uma criança. E Jezabel, vendo isso, Jezabel era maligna, a gente não pode nem imaginar o tanto que essa mulher é terrível. E aí ela falou assim: para de chorar, rapaz, você não é homem não? Você não é o rei de Israel não? Você é o rei, não se preocupe que eu vou dar um jeito de tomar esse terreno lá para você. Aí levanta a Bíblia fala assim que existem alguns homens ordinários ou homens maldosos e levantaram um falso testemunho contra Nabal. Vai dizer o seguinte: olha, vocês vão ser pagos para dizer que Nabal amaldiçoou a Deus e amaldiçoou o rei. E na lei de Israel, aquele que amaldiçoasse, quase não sai, Deus e o rei, ele seria morto. E aí eu imagino Nadab dizer, o cidadão dizendo que Nabote, estava dizendo Nadab, Nabote falando o tempo todo que ele não tinha amaldiçoado Deus, e os falsos testemunhos se levantando contra a pessoa. Por isso que você não pode de forma alguma dizer que alguém fez algo sem aquele alguém ter feito. Às vezes você não gosta de alguém e acha que pode dar um falso testemunho ali. Não, gente, falso testemunho é um pecado e perante a lei é crime. E diante de Deus é um grande pecado alguém se levantar contra outro, dando mau exemplo, falando que a pessoa fez o que ela não fez. Então, assim foi feito com Nabote. Nabote é apedrejado, morre. Então o rei vai lá e toma essa vinha de Nabote, o rei Acabe. Quando ele está tomando posse, quem chega? Elias, o profeta enviado por Deus. E o profeta vai repreender o rei. E aí Acabe vai ficar nervoso. E é engraçado que Acabe vai dizer o seguinte: você já me encontrou aqui? E ele falou: já te encontrei. Então, e aí vai ter essa questão, de dizer assim: olha, o mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, vou lamber o seu sangue. Os seus pecados, eles estão sendo comparados ao pecado de Jeroboão. E qual é o pecado de Jeroboão e qual o pecado de Acabe? O pecado de Jeroboão, que fique claro, é a questão da idolatria e levar o povo a adorar também os falsos deuses. E aí foi lançada essa maldição. No capítulo 13, a gente vai ver a morte do rei Acabe. Através de uma guerra, ele vai fazer o rei Acabe, não se esqueçam que ele é rei de Israel. E existe um rei, que é o rei Josafá, que é rei em Judá. Judá é reino do sul, Israel é reino do norte. O rei Acabe faz uma aliança com Josafá.
e vai falar o seguinte: olha, vamos invadir Ramote de Gileade, porque Ramote de Gileade, a cidade é nossa. E aí é interessante que o rei Josafá vai dizer assim: não, beleza, vamos fazer isso, nós vamos consultar o Senhor. 300 profetas falaram o seguinte: olha, 400 profetas, aliás, falaram o seguinte: olha, rei Acabe pode ir nessa luta lá em Ramote de Gileade, que vocês vão tomar, Deus está dizendo que vocês podem ir. E o rei, ele tinha uma obrigação de fazer essa pergunta, que aí quem fez essa pergunta foi o rei Josafá. Falou o seguinte: existe algum homem, algum profeta ainda que pode ser consultado? E aí o rei Acabe vai dizer: rapaz, tem um camarada aí que é o profeta Micaías, só que eu não gosto dele, eu odeio ele. Falei: não, mas tem que perguntar. E aí Micaías, a princípio, vai concordar com os outros profetas, mas aí ele tem uma visão. O Micaías tem uma visão. Ele viu os israelitas sendo massacrados como ovelhas sem pastor, não é? E aí, porque o seu pastor nessa visão havia sido morto. Olha a visão que o profeta teve. Aí o profeta tem uma outra visão. Ele vai dizer o seguinte: que o Senhor, uma visão de que o Senhor tinha permitido um espírito que inspirasse os profetas a falar mentira para o rei. E aí ele fica nervoso, né? Aí aparece um tal do profeta Zedequias, que é um falso profeta, dá um tabefe, dá um tapa no rosto do profeta Micaías. E aí ele fala assim: rapaz, você acha que eu não estou falando em nome de Deus? E aí o profeta Micaías falou o seguinte: ó, você vai se lembrar disso quando você estiver num quarto escuro fugindo, né? Bom, acontece que eles vão para a guerra. E olha que, entre aspas, que coincidência, os dois reis vão se vestir como se fosse soldado, e o rei Josafá, ele é descoberto, os soldados inimigos acham que ele é o rei Acabe, porque a ordem era matar o rei Acabe. E aí o rei grita, mostrando que não é o rei Acabe, que é o rei Josafá. E aí é Jeosafá, tá? Rei Jeosafá. E aí alguém, um arqueiro, lança uma flecha ao vento, ao nada, e essa flecha coincidentemente pega exatamente em uma falha, em uma junta do armamento do rei Acabe. O rei Acabe vai sangrar muito e vai morrer, e exatamente nesse momento cumpre a profecia. Os cachorros começam a lamber o sangue do rei Acabe. E aí o rei Acabe morre nessa situação. É interessante que antes de morrer há uma profecia contra Jezabel que vai dizer o seguinte: olha, que os cachorros comerão o corpo de Jezabel em Jezreel, né, nessa cidade, e os parentes da Jezabel que morrerem na cidade também serão comidos por cachorro, e quem morrer no campo será comido por urubu. E aí, por quê? Porque Acabe cometeu os pecados mais terríveis e mais vergonhosos, adorando os seus ídolos. E aí encerra então a triste vida do rei Acabe. Jezabel ainda não morreu, mas logo ela já estará morta. Isso aí são coisas para os próximos capítulos. E aí no finalzinho entra alguns reis, né? Josafá, ele foi o quarto governante de Judá. E aí Josafá foi até considerado um rei interessante, um rei bom, porque ele manda faz uma limpeza no santuário. Alguns pagãos, eles ficavam tendo relações sexuais, que era o culto, que era um culto com todas essas baixarias que acontecia, né, nos templos. E aí o rei Josafá, rei de Judá, ele vai lá e limpa todo mundo, mata essas pessoas, e remove do santuário toda a prostituição, e é isso que acontece. E aí a maldade do rei Acasias,
é o rei de Israel. Ele é declarado ímpio porque ele continua o pecado de Jeroboão. Esse Acasias é filho do rei Acabe, tá certo? E aí ele fez tudo que é errado diante de Deus, e no próximo capítulo a gente vai falar sobre ele. E aqui encerra então o nosso primeiro livro dos reis. Amanhã a gente começa o segundo livro dos reis, que são histórias, vai falar sobre Elias e Acasias, vai falar sobre a passagem do profeta Elias para o profeta Eliseu, e coisas boas continuarão acontecendo. Eu insisto a você, continue lendo. Se você está atrasado, continue a partir de amanhã. A partir de amanhã começa a ler o segundo livro dos reis, tá bom? Que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.